Onde está a adoração da igreja? Tome seu assento aplaudindo a Jesus, adorando a Ele na beleza da sua santidade. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo na carta aos Efésios. Carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5. Deus está aqui. Versículo de número 18. E a Marina, eu pedi para deixar impresso o papel aqui, você não fez, né? Efésios capítulo 5, versículo 18. Está escrito assim: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Vou ler de novo. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do. Incline a sua cabeça. Senhor, vamos caminhar agora pelo tapete da sua revelação. E no primeiro dia da campanha, Deus, o que o Senhor colocou em nossa alma, em nosso coração, era que precisávamos receber uma porção dobrada do seu Espírito. Precisávamos de unção para o nosso espírito. Precisávamos ser treinados para entendermos essa grande batalha que vivemos. Me dá, portanto, graça para poder ministrar ao coração da sua igreja e levá-la até o Santo dos Santos. Porque nós já subimos a escadaria do alpendre, já atravessamos o átrio, chegamos no lugar santo e agora, Senhor, queremos ir ao Santo dos Santos. Fala conosco, em nome de Jesus, seu Filho. Toda a igreja diz? Mais uma salva de palmas a Jesus. Precisamos entender que nós não somos seres humanos como os seres humanos que você conhece. Embora todos nós comamos arroz e feijão, embora todos nós precisamos dormir no mínimo 8 horas por dia, embora todos nós trabalhamos de alguma forma para produzir, não só para a nossa família, mas para a sociedade, o crente não é um ser humano comum, porque nós lidamos com um mundo invisível. Nós vivemos no mundo material, porém, tratamos diariamente com aquilo que é invisível. A nossa guerra, está escrito na palavra, não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e as potestades do ar, espíritos da maldade. Desde que aceitamos Jesus Cristo como Salvador, fomos marcados. E a marca que ficou sobre a nossa vida é uma marca que nos difere de todos os demais da sociedade. Se você ainda não compreendeu isso, é porque você ainda não entregou a sua vida 100% a Jesus Cristo de Nazaré. Só pode viver plenamente em Deus aqueles que absorveram o conhecimento e o entendimento de que agora não vivem mais para si, mas vivem para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se nós analisarmos a vida de Jesus Cristo, vamos entender que logo no início do seu ministério, a primeira coisa que é lhe feito depois do seu batismo, nas águas, é ele ser guiado pelo Espírito Santo até o deserto. Isso não está na Bíblia apenas como uma história para ser contada na escola dominical para as crianças. Era Jesus dizendo para nós, com a sua vida, como seria o processo depois de entregarmos a vida a Ele. O batismo nas águas, eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes e repito, é uma aliança que você faz com Deus. É a maneira de você dizer publicamente às pessoas que estão ao seu redor que você agora é uma pessoa diferente. Você está dizendo publicamente, eu morri para o mundo, por isso nós deitamos as pessoas na água. E não deixamos que nenhum fio do seu cabelo fique para fora. É um sepultamento. Sepultamos o velho homem. E depois que a pessoa sai da água, sai uma nova criatura. Jesus tinha uma vida comum, como a minha e a sua, até o dia do batismo dele. Ele comia, ele bebia,
ele tinha amigos, ele trabalhava como carpinteiro, ele até ia em festas de casamento. Mas depois do seu batismo, a sua vida foi modificada. Depois do seu batismo, ele se afastou da família, se afastou da vida antiga, se afastou do seu trabalho. E ele foi guiado pelo Espírito Santo para o deserto. Ao chegar no deserto, ele não foi enfrentar ali um espíritozinho com E minúsculo. Ele não enfrentou Zé Pilintra, Exu Caveira, Tranca-Rua, Pombagira, não. Ele enfrentou o próprio principado chamado Lúcifer. O próprio diabo se manifestou diante dele e o tentou. E o tentou de diversas formas. E só houve uma maneira pela qual Jesus venceu o diabo. Foi porque ele usou o poder da palavra. Todas as vezes que o diabo oferecia ele alguma coisa, ele dizia: está escrito, está escrito, está escrito. Isso aqui é um ensinamento para mim e para você. Ao aceitarmos Jesus como Salvador, passarmos pelo processo do batismo nas águas, precisamos amar este livro. Precisamos ter esse livro como cabeceira de cama. Precisamos ter esse livro como uma bússola que nos guia no meio da tempestade. Precisamos amar esse livro e não apenas memorizar alguns textos isolados, mas conhecer o livro como um todo. Senão você nunca terá força suficiente para vencer o diabo. Mas o que me chama a atenção é que antes de ser guiado para o deserto, somente o evangelista São Lucas vai dizer isso. Tendo Jesus saído das águas após o batismo, ele se alegrou no Espírito Santo. Somente Lucas diz isso. Mateus, Marcos e João não contam essa história, mas Lucas conta. O médico diz que quando Jesus saiu das águas, ele se alegrou no Espírito Santo. Muitos já tentaram explicar isso, já tentaram transformar inclusive em matéria de teologia, em debates, em seminários. Mas a explicação é simples. Após nascer de novo, dando a nós o exemplo de como temos que fazer, a primeira coisa que vem sobre nós é o Espírito Santo. E Jesus recebeu o Espírito Santo naquele dia. Olhe só, preste atenção em mim. O Filho de Deus, aquele nascido de Maria, mas encarnado do céu. Aquele que é a palavra viva, que está na eternidade. Aquele que foi usado pelo próprio Deus para criar todas as coisas que existem. E aquelas que ainda não existem, um dia irão existir. Porque a Bíblia diz que ele é o verbo encarnado, ele é a palavra encarnada. Ele, o eterno, o Criador, ao sair das águas, recebeu o Espírito Santo. Isso aqui diz que todo crente nascido de novo precisa receber o Espírito Santo. Vou falar de novo. Todo crente nascido de novo precisa receber o Espírito Santo. O Espírito Santo não é um vento, não é água, ele não é uma brasa de fogo, ele não é óleo. Todas essas coisas que eu citei são símbolos dele. A água, o fogo, o óleo e o vento são símbolos dele. Mas ele não é isso. O Espírito Santo não é uma coisa. Ele é Deus, e com D maiúsculo. Ele é um Deus eterno, que vem morar dentro do ser humano, quando esse ser humano renuncia à sua vida antiga, quando renuncia os pecados, quando renuncia uma vida desregrada para viver uma vida em Cristo. O Espírito Santo vem viver dentro do crente. Existem duas maneiras de receber o Espírito Santo. Diga comigo, duas maneiras. Pergunte para mim, quais, pastor? A primeira é quando você recebe o Espírito Santo aqui dentro, para a sua salvação. Para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Para que você seja selado como alguém diferente nesta terra. Para que você seja separado do joio. Porque nós vivemos em uma grande plantação. Temos o trigo e temos o joio. Quem já leu o Novo Testamento vai ver Jesus sempre usar esse tipo de linguagem. O trigo é aquele que é alimento. O joio é extremamente parecido com o trigo, mas ele não tem fruto. Pelo contrário, ele sufoca o trigo quando o trigo está nascendo. Então, quando estávamos lá fora, sem Cristo, nós éramos o joio. Entramos aqui dentro em Cristo e viramos o trigo. O que nos transforma em trigo é o Espírito Santo que desce sobre nós. Se você ler a Bíblia Sagrada, você vai ver Jesus, depois de Pedro ter caminhado com ele 3 anos e meio, Jesus olhar um dia para Pedro e dizer assim: Pedro, um dia você vai se converter. Porque muitas igrejas acreditam que só o fato da pessoa sair do seu lugar no fim do culto e vir à frente, ela já está se convertendo.
E isso não é verdade. Conversão não é vir à frente. Tem pessoas que vêm à frente e depois nunca mais aparecem na igreja. A conversão é uma mudança de vida, é uma mudança de pensamento, é uma mudança de destino. Conversão é você estar caminhando por um caminho e voltar. Você está vindo por um caminho errado, você vai converter o caminho, você vai sair de lá e voltar por um outro caminho. Isso é a conversão. E quem faz a conversão no homem não é a igreja, é só o Espírito Santo. Porque o homem só se converte quando ele é convencido dos seus pecados. E quem convence o homem dos seus pecados, da justiça de Deus e do juízo vindouro, que é o inferno, é o Espírito Santo. Eu posso pregar 1 milhão de textos aqui, 1 milhão de dias, e as pessoas não se converterem. Em compensação, andando pela rua, num toque divino, você pode ser convertido. Porque você vai se encontrar com esta entidade divina que nós chamamos de Espírito Santo. No capítulo 20 do Evangelho de João, Jesus já havia morrido e ressuscitado. Ele se reúne com seus discípulos após a ressurreição. Ele olha para aqueles 12 homens, na verdade 11, porque Judas tinha se matado. Ele olha para os 11 e faz assim. Ele sopra sobre eles. A Bíblia diz, e tendo soprado sobre os discípulos, ele disse, recebei o Espírito Santo. Então quer dizer que os discípulos andavam ao lado de Jesus, pastora Roseli, minha querida Edileuza. Os discípulos andavam com ele, até faziam sinais com ele, multiplicavam pães e peixes, e ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Por quê? Porque eles não precisavam ainda, porque Jesus estava com eles, Deus estava com eles. Eles só precisaram receber o Espírito Santo quando Jesus foi para ir embora da terra. Porque o homem não pode viver sozinho, ele precisa viver ao lado de Deus. Enquanto Jesus estava com eles, eles faziam sinais, operavam prodígios e maravilhas, mas ainda não eram convertidos. Mas após a ressurreição, quando eles viram ele ressurreto, eles tiveram a certeza de que ele era Deus. Jesus disse, agora vocês estão prontos. E tendo soprado sobre eles, disse, recebei o Espírito Santo. Em João 20, eles receberam o Espírito Santo aqui. Abra a mão direita comigo e bata no peito e diga aqui. Oh, tem gente que nem para me obedecer. Vai, por favor, abra a mão direita. Abra a mão direita, querida, bata aqui no peito e diga aqui. Diga, o Espírito Santo é dado ao homem para a salvação. Aqui. Pergunte por quê? Porque nós somos o templo do Espírito Santo. E se somos o templo, ele habita dentro de nós. Quando Jesus soprou sobre os discípulos e disse, recebei o Espírito Santo, ele estava dizendo, agora vocês estão convertidos. Agora o diabo pode fazer o que quiser, que vocês não trocam o meu nome por mais nada. Quem tinha que me negar, já me negou. Quem tinha que me traiu. Quem tinha que ter me vendido, já me vendeu. Agora que vocês viram que eu ressuscitei, nada mais faz vocês desacreditar na salvação. Então vocês estão convertidos. Era um caminho sem volta. Pois bem, depois de ter passeado pela terra, durante 40 dias após a sua ressurreição, Jesus marcou um encontro com os discípulos, lá em Atos capítulo 1, nós vamos ver que na encosta de uma montanha, tinham quase 500 pessoas a quem ele apareceu por um período de 40 dias ressuscitado. Ele apareceu e dava a eles um endereço, dia tal, vocês vão para esse lugar aqui que a gente precisa se encontrar. No solapé da montanha, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, tinham quase 500 testemunhas que viram Jesus ressuscitado. Agora Jesus está olhando para eles, dando a eles as últimas ordenanças, e olha o que ele diz para eles antes de ir ao céu: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E em outro texto vai dizer, vocês receberão poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até aos confins da terra. E a Bíblia Sagrada diz que alguns desses que ali estavam subiram para Jerusalém e entraram em uma sala chamada cenáculo. Diga comigo, cenáculo. Cenáculo não era uma igreja, não era uma catedral, não era uma paróquia de judeus. O cenáculo era uma sala de uma casa. Enquanto Jerusalém estava em festa do outro lado, porque era o dia da Páscoa, pelo que você lê, nós lemos em Atos capítulo 2, o texto inteiro, vamos ver
pelo menos 14 países reunidos ali, judeus vindo de todos os lados, da Frígia, da Panfilha, da Arábia, de Cirene. Eles estavam todos reunidos ali. Os judeus que estavam esparramados pela diáspora voltaram para Jerusalém para o dia de festa. 2 milhões de judeus estão ali em Jerusalém, cantando, dançando, vendendo, cambiando, trocando, revendo amigos. E enquanto esses 2 milhões de judeus estão aqui fazendo festa, um grupo de quase 120, quantos? Quase 120, resolvem entrar dentro de uma casa para orar, porque eles estavam debaixo de uma promessa. Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí o texto diz assim: estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento forte e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém até aqui? Então diga comigo, João 20 e Atos 2. João 20 e Atos, 2 textos. Nesses 2 textos, os discípulos estão recebendo uma presença. Em João 20, Jesus sopra e diz: recebei-o. Eles receberam? Sim ou não? Ou vocês acham que Jesus estava brincando? Jesus deu para eles o Espírito Santo? Então eles tinham o Espírito Santo. Se eles tinham o Espírito Santo, por que Jesus falou com eles mais tarde: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder? E lá em Atos 2, quem foi que desceu sobre eles? Não ouvi? Iemanjá? Uma águia? Um urubu? Quem desceu sobre eles? Qual espírito? Do Zé Pilintra? Qual espírito? O Espírito Santo. Então em João 20, Jesus soprou sobre eles, disse a eles: recebei o Espírito Santo. Eles já tinham o Espírito Santo. Mas aí Jesus diz para eles: agora vocês fiquem lá em Jerusalém, porque o Espírito Santo vai descer sobre vocês de novo. Foi lendo isso que eu descobri que todos os crentes que creem em Jesus, de todas as vertentes do cristianismo, recebem o Espírito Santo uma vez, aqui, para a salvação. Todos, não importa se a igreja é barulhenta ou se ela é fria, não importa se a igreja acredita em dons ou não acredita, não importa se a igreja A, B, C, D, E ou F, todas as igrejas que têm Jesus Cristo como Salvador, os crentes passaram pelo batismo das águas e o processo de conversão, todos têm o Espírito Santo aqui, são salvos. Só que aí Jesus vem e dá para nós um outro texto em Atos 2, e ele está dizendo de maneira subliminar: não é o suficiente. Para ir ao céu, não. Para ir ao céu, basta estar convertido. Para ir ao céu, basta receber Jesus como Salvador. Quem foi que abriu a porta do paraíso com Jesus no dia em que ele morreu? Um ladrão, o ladrão da cruz. Esse ladrão nunca foi batizado nas águas. Esse ladrão nunca deu um dízimo. Esse ladrão nunca deu uma oferta, nem pedir perdão pelos pecados dele, ele pediu. Mas ele olhou para Jesus e disse: tu és o rei. Rei, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Ele que estava indo para o inferno, agora queria ir para o reino de Deus, ou seja, ele converteu, mudou de caminho. E só por ter tomado aquela decisão, Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo onde? No paraíso. Esse ladrão da cruz recebeu o Espírito Santo só de uma forma. Pergunte qual? Dentro. Recebeu o Espírito Santo aqui para salvação, para conversão. Agora, faço uma pergunta: se ele não tivesse morrido na cruz, Júnior, se ele tivesse descido da cruz, teria ele permanecido salvo? Seria ele um dos apóstolos? Quem sabe? Nós não temos uma bolinha de cristal para saber.
O problema não é receber o Espírito Santo e se converter. O problema é permanecer convertido. Tudo na vida é assim, não é difícil comprar um carro. Você trabalha, labuta 10, 15, 20 anos, você compra um carro. Duro depois é manter o carro. Casar, as pessoas estão desesperadas para casar. Calma, vai chegar a hora. E depois que você casar, você vai falar assim, o que eu fiz na minha vida? É natural, e aí você vai ter que ver que casar não é difícil, mas ficar casado é que é o negócio. Tudo na vida é assim, não é difícil conquistar, difícil é manter. A salvação não é difícil recebê-la. Aceitou Jesus como Salvador, o seu nome é escrito no livro da vida. O problema é o que você faz depois que é salvo. Depois que aceitou Jesus como Salvador, aquela vontade de o velho homem chutar a tumba para querer ressuscitar, a vontade de voltar como um porco lavado que volta ao seu chiqueiro, porque é assim que Jesus chama a pessoa que se afasta do evangelho. Alguém que estava no reino e foi lavado, e depois de ser lavado, voltou e comeu comida com os porcos. É isso que Jesus diz. Ora, as pessoas recebem o Espírito Santo aqui dentro, para a salvação. Deus é tão sábio, aleluia. Ele é tão amoroso, que Ele criou um dispositivo, pastores. Gabriel Pires, Ele criou um dispositivo, para que o homem pudesse permanecer salvo. De que forma? Dando ao homem, não apenas o Espírito Santo dentro dele, mas dando a ele um Espírito Santo sobre. Jesus deu aos discípulos o Espírito Santo aqui dentro, o Espírito Santo morou sobre eles. Agora Jesus vai dizer assim, existe uma outra forma, além de ter o Espírito Santo aqui dentro, vocês vão ter o Espírito Santo sobre vocês. Ele vai revestir vocês. E foi isso que aconteceu lá em Jerusalém. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Não é vestido, porque eles já estavam vestidos. Eles foram vestidos quando Jesus fez assim, olha... Recebei o Espírito Santo. Ali foram vestidos. Só que aquela roupa que eles receberam, embora fosse suficiente para cobrir a nudez, o erro e o pecado, para as pessoas verem que eles eram salvos, não era suficiente para dar a eles condições de enfrentar os invernos que viriam pela frente, de enfrentar as intempéries que viriam pela frente. Aceitar Jesus não é difícil, as pessoas vêm e aceitam. Por que quando saem da igreja, no dia seguinte não voltam, depois de 1, 2, 3 semanas vão perdendo as forças? Eles têm o Espírito Santo aqui dentro, mas eles precisam buscar a autoridade do Espírito Santo, precisam buscar o poder do Espírito Santo, precisam buscar a glória do Espírito Santo, precisam receber os talentos e os dons que o Espírito Santo tem para dar. Em Efésios, no capítulo 5, verso 18, que eu li para vocês, diz: não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. A palavra Espírito em Efésios 5 não é um E minúsculo, é E maiúsculo. É o apóstolo São Paulo dizendo àquela igreja que passou por uma violência muito grande. A igreja de Éfeso foi a igreja mais completa da história, porque além de ser cheia do Espírito Santo, era uma igreja rica. Tão rica era que ela sustentou a igreja de Jerusalém, quando a igreja de Jerusalém passou por um processo de ignorância. O apóstolo Pedro, achando que Jesus ia voltar nos dias dele, mandou todos os crentes venderem tudo que tinham e trazer aos pés do apóstolo. Os crentes fizeram isso e Jesus não voltou. As pessoas começaram a passar fome, perderam suas casas. Quem socorreu a igreja de Jerusalém foi a igreja de Éfeso. Paulo havia plantado essa igreja, gastou 3 anos e meio doutrinando, ensinando. A igreja ficou cheia do Espírito Santo e rica. Só que com o tempo, tudo degenera. E Paulo fica sabendo que o seu filho, que está pastoreando a cidade de Éfeso, que é Timóteo, estava sofrendo uma perseguição grande. Quando Paulo descobre o que está acontecendo, ele vê que Timóteo está quase abandonando o ministério dele. Porque a igreja de Éfeso ficou tão grande, tão poderosa, que começaram a julgar os pastores. Começaram a dizer: não, nós queremos aqui Paulo, se for para vir Timóteo, a gente não quer que pastoreie. Só presta para nós se for pregador da linhagem de Paulo. Isso fez Timóteo perder a esperança e quase abandonar o ministério. E é nesse momento que o apóstolo São Paulo entra em cena, aleluia, acontece um milagre. Paulo estava em Roma, esperando a morte chegar, e ele recebe a visita de um irmão que era muito rico e era da cidade de Éfeso. O seu nome é Tíquico. Tíquico era um presbítero
e era dono de uma grande madeireira. E ele vai visitar o apóstolo, porque ele está em Roma fazendo negócios, e descobre que o apóstolo Paulo está lá. Diz a história que quando ele entra dentro da prisão, e ele olha para o apóstolo São Paulo, e ele se declara que era da cidade de Éfeso, Paulo diz assim: foi Deus que te mandou aqui, porque em oração eu estava, e o Senhor me fez ouvir o gemido do meu filho Timóteo, que estava lá em Éfeso. E o Senhor me revelou as coisas que estão acontecendo naquela igreja. E as coisas que estão acontecendo lá não são coisas boas. E Paulo escreve esta carta, a carta aos Efésios. Uma hora que você tiver a oportunidade, curiosidade, leia. Quando Paulo está dizendo aqui, a igreja de Éfeso, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, Paulo não está falando de gente bêbada, porque é a única parte do livro inteiro que ele fala de vinho. Não há uma história antes, não há uma história depois, as pessoas não estavam lá ficando embriagadas de cachaça. Paulo está usando uma linguagem de metáfora. Paulo enxergou o mundo espiritual e sabe o que ele viu? Pergunte a mim o que, pastor? Só fala se todo mundo perguntar. Ele viu demônios saindo das profundezas do inferno, colocando gravatinha borboleta, uma bandeja de prata na mão, e nesta bandeja várias taças, e dentro dessas taças vinho. Não vinho que deixa a pessoa bêbada, mas vinho em que há contendas. Ele começou a colocar dentro dessas taças o vinho do adultério, o vinho da fornicação. Começou a colocar dentro dessa taça o vinho do disse que disse, o vinho da fofoca, da perseguição, da imprudência, da falta de amor entre os irmãos, da frieza espiritual, do vazio. E ele viu os demônios servirem os membros da igreja de Éfeso. E os crentes estavam embriagados com a fornicação, embriagados com o adultério, embriagados com uma vida sem Deus. Iam à igreja por ir, iam lá porque gostavam de ouvir uma palavrinha bonita, mas não tinham mais união e não estavam mais entregues a Deus. E quando Paulo enxerga tudo isso, Deus dá a Paulo o antídoto. Ele diz: Paulo, escreve para esse povo, para eles não se embriagarem com o vinho que vem do inferno, não se embriagarem com o vinho que o diabo tem para dar, mas eles vão ficar embriagados com o meu espírito. A oração que faço nessa noite, em nome de Jesus, é para que Deus pegue aquele dedo indicador dele. Calma, não é para apontar para o seu pecado, não. É para Deus colocar ele dentro da sua garganta e tocar a sua goela. Quer perguntar para quê? Só fala se todo mundo perguntar para quê. Quero que Deus coloque o dedo dele na sua goela para causar ânsia de vômito e você vomitar esse vinho do inferno que você bebeu. Para colocar para fora essa vontade de errar, essa vontade de pecar, essa fraqueza que não te solta. Porque se o vaso estiver vazio, aí Deus vai derramar sobre você o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo descer sobre nós de maneira plena, não haverá mais cultos vazios, não haverá mais perseguição entre nós, não haverá mais fofoca entre nós, não haverá mais espaço vazio entre nós, não haverá mais briga por ministério. Haverá um tempo de graça e de glória, porque o Espírito Santo se manifesta aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Quando você atravessou aquela porta, Ele estava ali te esperando, como uma criança ansiosa. Quando você passou por Ele, Ele olhou para você e deve ter dito: quem sabe é hoje, quem sabe é hoje que ela vai se entregar a mim de verdade, que esta profetisa vai desenterrar o talento e vai voltar a profetizar, que esse que pregava tanto vai voltar a pregar, que essa que orava tanto vai voltar a orar. E enquanto eu prego agora, ele faz um passeio pela igreja, e ele está passando uma vistoria em poltrona por poltrona. Os que são sensíveis sabem que falo a verdade aqui. E Ele está olhando para você, está tentando ver em você vontade, desejo de mudança. Ele te trouxe aqui hoje só para eu te dizer isso aqui. Me escute: o seu problema maior não é a sua família. A sua família foi o motivo que Deus usou para te trazer aqui. O seu problema não é falta de dinheiro. A falta de dinheiro é a maneira que Deus usou para te trazer aqui. Deus colocou um anzol no seu queixo para estar nessa campanha. Esse anzol tem vários nomes: dificuldade financeira, aflição da alma, problema com a família, crise no seu ministério. Não me importa o nome, tudo isso foi apenas a maneira que Deus usou para te trazer aqui. O seu problema de verdade está aqui. Está faltando espírito dentro da sua vida. Está faltando intimidade com esta pessoa linda e maravilhosa que é o Espírito Santo de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: Ele é real, Ele é verdadeiro.
Lembra que eu disse no início? Ele não é um vento, ele é uma pessoa. E como ele é uma pessoa, ele precisa viver em sociedade. O caráter do Espírito não é ficar isolado. Ele nunca foi um espírito parado. Alguém se lembra a primeira vez que o Espírito Santo é citado na Bíblia aqui? Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha o que a Bíblia Sagrada está dizendo. Quando não tinha homens para ele se locomover dentro deles, ele se movia em cima das águas, esperando Deus te criar, esperando Deus te fazer. O Espírito Santo quer se mover dentro de você. Ele quer mudar o seu coração. Ele quer arrancar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Ele quer te devolver para você os talentos que você um dia teve, e em algum lugar da vida, em alguma esquina do sofrimento você perdeu. Ele quer que você volte a entrar dentro desta casa e sentir prazer, não apenas vir aqui para cumprir uma agenda, para agradar o pai, o amigo, o tio, o parente, o pastor, ou para receber um salário. Não é isso. Ele quer que você, ao entrar por aquela porta, entenda que lá fora tem um mundo físico, mas aqui dentro tem um mundo invisível. Esse mundo invisível pode transformar a sua vida inteira. Olha o que esse mundo fez comigo. Olha o que esse mundo fez com um morador de Orlândia, aqui da Vila Tatu, ali na frente da casa do Tiãozinho Lava Cachorro. Olha o que Deus fez na vida do filho de uma lavadeira que está ali, Dona Lúcia, que não sabe nem ler o nome dela. Olha o que Deus fez. E como é que você acha que Deus fez isso na minha vida? Porque eu sou bonitinho? Porque eu sou inteligente? Não. Quando eu entrei na igreja, eu me aproximei de pessoas espirituais, de pessoas loucas, tidas como malucas, que passavam a noite orando, que ficavam lendo a Bíblia, que me arrastavam para congressos e mais congressos para ouvir pastores e cantores. A minha alma foi ficando cheia de Deus. O Espírito Santo foi ocupando cada espaço da minha vida, até que chegou uma hora que transbordou. Porque quando transbordou, eu disse: tudo que eu vi agora eu quero ser como eles. Eu me lembro como se fosse hoje. Passou o carnaval de 1987, uma quinta-feira chuvosa. Estou eu indo lá para a Assembleia de Deus na Avenida 11. Indo eu, irmão Ronaldo e o Leleco, que era um irmão chamado Luiz Augusto. A gente indo para a igreja, eu um moleque de 13 anos de idade. E eles falando comigo: nós temos programa de rádio. Eu disse: nossa, eu tenho vontade de um dia ser locutor. Eu tinha vontade de tudo. Nossa, eu tenho vontade disso também. Eu sempre fui muito curioso. Entrei dentro da igreja. A igreja estava extremamente vazia. Tinha lá, era o culto de Pedro, Tiago e João. Sentou do meu lado um menino que morava aqui nessa avenida C ali na frente, chamava Márcio Sestari. O Márcio era tão pobre quanto eu, acho que um pouquinho mais. O Márcio sentou do meu lado, eu olhei na cara dele, ele só tinha 2 dentes na boca, coitado. Era o zagueiro e o atacante. Esse Márcio começou a dar glória a Deus. Ele dava uns glória a Deus alto que eu assustava. De repente ele parou de dar glória a Deus, começou a falar uma língua que eu não entendia nada. Eu não entendia, mas eu sentia, porque me arrepiava tudo. Eu olhava lá para o púlpito, pregando o irmão Jonas. O irmão Jonas pregava, eu não entendia nada que ele falava, mas ele dava uns pulos, ele levantava as pernas, ele ficava tão agitado. Eu falei: meu Deus, eu acho que é isso que eu quero. Porque eu queria tudo, Ezequias. Eu queria tudo que Deus podia me dar, eu queria. Terminou o culto, eu falei: Márcio, ele falou: o que foi? A sua mãe é dona de uma floricultura? Ele falou: não, porque é que você passou a reunião inteira falando samambaia, samambaia, samambaia. Que samambaia é essa? Ele abriu aquele sorriso desdentado e falou: não é samambaia não, é língua de anjo. E eu falei: você não sabe falar nem português direito, mas você sabe falar língua de anjo? Ele disse: Jesus ensina esse idioma. Eu falei: ensina de que jeito? Eu disse: tem que buscar. Eu disse: como é que busca? Ele leu Atos capítulo 2. E eu passei 3 dias pedindo: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero e eu quero. Se tem na Bíblia, eu quero. Se é uma promessa, é para mim. E se essa promessa é para mim, ela é para você também. Ela é para nós também. Mas isso tem que partir do seu coração, um desejo. E esse desejo tem que vir de uma alma que tenha fome de Deus. Não basta estarmos aqui. Eu entrei aqui dentro hoje e senti algo em casa e chamei o líder de jovens ali, viu, pastor Roseli? Nem comentei com a senhora. Eu dei a ele um desafio. A partir de amanhã eu quero um grupo de jovens adoradores. Durante o louvor dos irmãos aqui, eu quero esses jovens aqui na frente, adorando a Deus, com as mãos para cima. Quem sabe Deus não toma alguém em profecia aqui?
Eu vi isso acontecer numa igreja há uns 5 anos atrás. Eu achei bonito aquilo. Na hora do louvor, os jovens e mesmo irmãos casados vinham para frente. Tá todo mundo adorando e eles adorando a Deus com liberdade. Nada de ficar preso entre os bancos, nada de ficar paralisado com a mão para baixo, achando que está num teatro. Isso aqui não é um teatro. Nós estamos em guerra. O diabo, escute-me, o diabo não tem medo do seu conhecimento. O diabo não tem medo da sua roupa. O diabo não tem medo do seu anel de formatura. O diabo não tem medo da sua parentela, do seu sobrenome. O diabo só tem medo se ele encontrar um crente que é canela de fogo. O diabo só respeita homens e mulheres que andam com o pé nessa terra, mas a face deles está diante do céu. E eles estão ouvindo os serafins cantarem: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. E a catedral está ficando cheia da sua glória. Eu tenho quase que absoluta certeza que quase 100% dos que estão aqui já tem o Espírito Santo aqui. Mas está faltando o Espírito Santo aqui. Está faltando o revestimento. Está faltando a união da terra com o céu. Ouça-me. Deus, quando criou o universo, Ele criou 3 mundos e os colocou de maneira a estarem paralelos. Existem 3 mundos paralelos. O primeiro mundo foi o mundo criado por Ele e para Ele, que nós chamamos de céu. Diga comigo, céu. Após criar os céus, Ele criou a terra. Ele criou o mundo dele e depois criou o nosso mundo. Houve um acidente no meio do percurso que caiu do céu 1/3 da parte dos anjos. Ao cair 1/3 da parte 1/3 dos anjos do céu, guiados por Lúcifer, que se transformou em diabo, Satanás, Deus teve que criar um lugar para colocar esses espíritos que saíram do céu. Não podiam mais ir para o céu. E a terra não era deles, porque a terra é um mundo físico. Diga comigo, a terra é um mundo físico. E só pode viver naquilo que é físico, aquilo que físico é. Deus deu a nós, seres humanos, 5 talentos, 5 habilidades, para nós percebermos o mundo físico ao nosso redor. São 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Com esses 5 sentidos, nós percebemos o mundo físico. Eu só percebo a densidade desse púlpito por causa do tato. Só percebo que estou seguro aqui porque eu estou pisando no chão. Eu piso na matéria. O tato me faz isso. Hoje, quando abracei a minha esposa, na hora que ela chegou de Ribeirão Preto, eu senti o perfume dela. Só pude sentir o perfume por causa do meu olfato. Só vejo a beleza da roupa de vocês por causa da minha visão. E assim sucessivamente. Deus deu ao homem natural 5 sentidos para que o mundo físico fosse real. Imagine se você não pudesse ver. Como é que você poderia se alegrar com as cores? Se você não pudesse sentir o cheiro, como é que você ia sentir esse prazer? Se você não tivesse o paladar. Então Deus deu a nós 5 sentidos para que o mundo físico fosse real. Diga comigo, Deus nos deu 5 sentidos para que o mundo físico seja real para todos nós. Amém até aqui? Deus criou o céu, que era o lugar dele e dos anjos, e criou a terra, que é um lugar exclusivamente do homem. Você está vendo algum anjo aqui dentro agora? Se tiver, aproveita que ele já vai embora. De igual forma, você está vendo algum demônio aqui? Se tiver, aproveita que logo logo ele vai sair, porque nós vamos expulsar. Por que nós não vemos anjos nem demônios? Porque eles não são desse mundo. O mundo deles não é esse. Os anjos ficam no céu, os homens na terra. Como os anjos caíram e se transformaram em demônios, Deus teve que criar um outro mundo para eles, que nós chamamos de inferno. Então nós temos o céu, a terra e o inferno. São mundos paralelos. O céu é o reino de Deus, a terra é o reino do homem, e o inferno é o reino do diabo. Quem entendeu, diga, eu entendi. O que aconteceria se esses mundos se encontrassem? Se pudessem coexistir? O que aconteceria se o invisível passasse a ser visível? E é aqui que nós nos perdemos, e é aqui que nós deixamos de ganhar também. Nós nos perdemos porque nós somos físicos e matéria.
E entramos dentro da igreja em busca apenas de matéria. Nós entramos aqui em busca do casamento, que é a matéria. Queremos o dinheiro, que é a matéria. Queremos a paz, que vem da matéria, porque às vezes toda tristeza que sentimos é porque nos faltou alguma coisa. Tudo que buscamos é a terra. E aí deixamos de ver aquilo que há de sobre-humano aqui dentro. Porque, como eu disse, aqui é a casa de Deus, sim ou não? Se é a casa, Ele habita aqui dentro. Se Ele habita, Ele está aqui agora. E Deus nunca vai sozinho, Ele sempre vai com os anjos dele, sim ou não? Então, se Deus está aqui, os anjos estão aqui, por que nós não podemos vê-los? Porque os 5 sentidos que nós temos só nos dá o direito de ver aquilo que é matéria. Mas há um 6º sentido. Há um sentido a mais, que Deus dá a homens e mulheres que buscam. Há homens e mulheres que saem da normalidade e buscam aquilo que é sobrenatural. Quem ora muito, fica muito longe da terra e mais perto do céu. Todas as vezes que você alimenta o seu espírito, a sua carne vai enfraquecendo. Por isso que nós jejuamos. Por que jejuamos? Para mortificar a carne. Mortificamos a carne para quê? Ora, temos aqui a carne e o espírito. Os dois não podem estar fortes no mesmo nível. A carne, quando está extremamente violenta, ela só quer o mundo físico. Mas quando a carne está amortecida, o espírito se fortalece. E se o espírito se fortalece, você começa e corre o risco de ver aquilo que ninguém vê. Você passa a ouvir aquilo que você nunca ouviu. Você passa a sentir aquilo que você nunca sentiu. É por isso que nós estamos no culto. Aqui já aconteceu, raras vezes, pelo menos as vezes que eu estive aqui, mas eu vi, o culto está indo muito bem, pessoas de braços cruzados, alguns abrindo a boca de sono, e de repente uma pessoa fica de pé e começa a bater o pé no chão e começa a dar glória a Deus bem alto. Tem gente que quase sai correndo. Quem já viu isso acontecer aqui dentro? O que foi que aconteceu com aquela criatura? Vamos ver se você sabe. Vai, me diga aí. Alguma coisa aconteceu com ela. Assim, quando você está numa igreja, em outro lugar, e cai uma pessoa estribuchando no chão, gritando, a mão enverga para trás. Quem já viu isso em televisão ou em algumas igrejas? O que aconteceu com aquela pessoa lá? O diabo pegou ela, não foi? O que acontece quando aqui na igreja alguém levanta e começa a adorar a Deus? O Espírito Santo pegou ela. Ou seja, se o diabo pode tomar conta de um corpo, por que o Espírito Santo também não pode? Se demônios tomam pessoas e as pessoas mudam a voz, bebem sem nunca ter bebido antes, quem já foi em terreiro sabe o que eu estou falando. Eu lembro que eu era pequenininho, minha mãe me levava nesses negócios. Aqui na Rua 2, ali embaixo, tinha uma casa lá de uma mulher que fazia umas feitiçarias lá. E eu vi uma mulher uma vez lá, ela pegou um charuto, ficou soprando fumaça na cara da minha mãe, na minha. E quando a mulher voltou, ela disse, nossa, eu nunca fumei, estou com um gosto ruim na boca. Porque aí a mulher disse, não, é que a entidade desceu sobre ela e ela fumou. Se o demônio tem espíritos que se apossam de pessoas e faz eles fazer coisas que eles nunca fizeram, Deus está procurando homens e mulheres aqui que deixem Ele fazer com eles coisas que Ele nunca fez também. Pastor, mas que sentido tem ficar pulando e gritando? Amigo, você pode murmurar, pode até ter um senão, mas só pode dizer quem já sentiu esse negócio. Só quem já recebeu o Espírito Santo com uma força dobrada, que você perde a sua capacidade normal. Não é que você não sabe o que está fazendo, é que você não consegue se controlar, porque é uma alegria tão grande, é um gozo tão grande, é uma graça tão grande, que o mundo perde o sentido para você. Ah, se você soubesse do que Deus tem para te dar no mundo espiritual, você não entraria mais aqui em busca de coisas pequenas, minha querida prima Neguinha. Nega, a gente não entraria aqui em busca de coisas tão simples. A gente entraria aqui e gastaria horas de joelho buscando coisas sobrenaturais. Eu me lembro em um congresso aqui em Orlândia, que a irmã da pastora Roseli, a irmã Maria, que mora lá em Baços, ela era regente da mocidade. E Deus tomou a irmã Maria e ela foi arrebatada em sentidos. Ela caiu no chão e para a gente ela tinha morrido. Ela mudou até de cor. Levou horas para ela voltar. Se eu estiver mentindo, a pastora Roseli me corrige. Quando ela voltou em si, ela só chorava. Ela perdeu a vontade de viver nesse mundo. Porque o desejo dela era ir para aquele lugar que Jesus tinha levado ela. Ela viu o céu. E ela ouviu coisas de Deus e trouxe para a igreja. Por que os crentes de antigamente recebiam isso e hoje nós não recebemos mais?
Porque nós só queremos o fio metal, nós só queremos uma vida confortável, nós só queremos ter uma coisa boa, nós queremos aliviar o nosso estresse. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus tem muito mais do que isso para te dar. Se lá em um terreiro de macumba, de umbanda, de feitiçaria, as pessoas podem ser possuídas pelo diabo, o Espírito Santo está procurando alguém aqui, que tenha coragem de deixar ele se apossar dele. E se o Espírito Santo se apossar de você, escreve o que eu estou dizendo, o mundo vai ficar pequeno para você. Foi assim que Deus me tirou de Orlando e me levou pelo mundo inteiro para pregar. E por que é que Deus não me deixa sair dessa cidade? Isso eu já perguntei 1 milhão de vezes para ele. Eu poderia estar morando em qualquer cidade do mundo hoje, mas Deus me traz para cá sempre. E eu estou numa guerra. Eu disse, se o Senhor me quer aqui, é porque alguma coisa tem que acontecer nesse pedaço de terra. Eu acho que o que Deus me deu, Ele quer dar para todo mundo aqui dentro. Alguém quer receber isso? Então reage. Então pelo amor de Deus, pede. Então pelo amor de Deus, não fica aqui dentro como se você estivesse sentado em um cinema, comendo pipoca, assistindo um filme gostoso. Aqui não é lugar para isso. Aqui é lugar para você sentir o eterno, a graça, a glória e o Espírito Santo. E se tem alguém batizado com o Espírito Santo aqui, pelo amor de Deus, seja renovado. E dê uma rajada de línguas estranhas. Agarre o diabo pelo chifre, esfregue a cara dele no chão. Eu estou com o meu corpo todo arrepiado aqui. Quando o espírito do diabo se encontra com o espírito do homem, e os dois fazem um pacto, criaturas humanas com dons extrasensoriais nascem. Daí vêm os feiticeiros, as cartomantes, os adivinhos. Como é que eles receberam esse dom? Fizeram um pacto com o mundo das trevas. O pior é que, se você tem curiosidade, como eu sempre fui curioso, eu li um livro do bispo Edir Macedo chamado Exus, Guias e Orixás, Deuses ou Demônios. E ele coloca fotos no livro de uma pessoa que fez um pacto. Ela queria ser uma mãe de santo. Aí ele conta a história da mulher. Ela ouvia vozes e via vultos. E ao invés de levarem para uma igreja, levaram para dentro de um centro de feitiçaria. Porque se trazem para dentro de uma igreja, e a igreja tem pessoas com autoridade espiritual, essas pessoas seriam treinadas. Porque tem seres humanos que são sensitivos. Tem seres humanos que são diferentes dos outros. Eles são mais sensíveis, eles percebem o mundo espiritual. Quer ver? Já aconteceu com muitos aqui. Alguém aqui algum dia foi fazer uma visita para alguém no hospital ou numa casa, foi falar do amor de Deus à pessoa. Quando abriu a porta, você entrou, pisou dentro da casa, te arrepiou até a nuca. Levanta a mão quem já teve essa experiência. O que aconteceu lá? A sua parte sensível. Você entrou e percebeu. Algumas pessoas são sensitivas. Essas pessoas precisam ser treinadas. Só que quando vão para um centro de feitiçaria, são treinados para o mal. Nesse livro, o bispo Macedo mostra a história dessa mulher. Levaram ela para uma casa vazia no meio do mato, raparam a cabeça dela. Depois de rapar a cabeça dela, fizeram cortes nas costas dela com navalhas. E fecharam os cortes com um pó de osso chamado ebó ou obá. Essas pessoas receberam espíritos chamados de erê, espíritos de criança. E ficavam lá se estribuchando por alguns dias. 3 dias depois, essas pessoas estavam em jejum, tiveram o jejum quebrado, comendo carne de cemitério. Carne de pessoas em estado de putrefação. Essas pessoas beberam sangue de animais. Depois tomaram um banho em uma bacia com sangue e urina e fezes de animais. E depois que fizeram tudo isso, aí recebem a entidade e aí começam a ver, começam a profetizar, começam a revelar, começam a adivinhar. Isso existe, isso não é mentira. A maior força do diabo é falar para o homem que ele não existe. A maior maneira que o diabo encontrou de se infiltrar no mundo é fazer as pessoas acreditar que ele não existe. Saiu um censo na Folha de São Paulo ano passado, 90% dos brasileiros acreditavam em Deus. Dos mesmos 90%, só 50% acreditavam no diabo. É uma incoerência.
Se você acredita em Deus, ora, se existe Deus, que é a suprema força do bem, existe o diabo, que é a suprema força do mal. Se Deus tem os seus anjos, o diabo tem os seus demônios. Se o diabo pode sentar em umas pessoas e chamar eles de cavalo, o Espírito Santo pode descer sobre as ovelhas. Por que é que nós não temos mais pessoas com dons na igreja? Porque ninguém tem coragem de pagar o preço. Preste atenção, você viu o que eu disse nessa mulher para ela virar o que ela virou? Ela abdicou do seu cabelo, que é a parte mais sensível da mulher, que é a parte que mostra a sua beleza. Ela deixou, não pode rapar, eu abandono a minha beleza. Depois, ela deixou ser espancada, foi abusada. Depois comeu coisas que ninguém comeria. Depois tomou banho em coisas que ninguém tomaria. Ela abriu mão da sua dignidade para dizer ao diabo: se eu tenho que fazer isso para receber o seu poder, eu faço. E aí vem o Espírito Santo numa reunião como essa, no início dessa campanha. E ele não diz para você que você tem que rapar a cabeça. Ele não diz para você que você tem que comer coisa podre. Ele não diz a você que você tem que tomar banho em coisa podre. Não, ele só diz para você: me deixa entrar. Glorifica. Ele só diz: abre a boca que eu entro. Você manda a glória e o Pai me autoriza e a glória entra dentro de você. Me deixa tomar conta das suas mãos, dos seus pés. Me deixa entrar dentro do seu coração. Me deixa entrar dentro da sua mente. Me deixa te dar talentos. Se isso acontecer, nós temos então o que eu chamo de quarta dimensão. Recapitulando: primeira dimensão, dimensão de Deus. Segunda dimensão, dimensão do homem, terra. Terceira dimensão, dimensão do diabo, inferno. O que seria a quarta dimensão? A quarta dimensão seria quando a terra se mistura com aquilo que é invisível, quer seja do bem, quer seja do mal. A escolha é nossa. A escolha é sua. Quando criança, eu escolhi ver o invisível. Quando adolescente, eu escolhi ouvir aquilo que ninguém ouvia. E eu busquei nesse livro sagrado as revelações. E Deus me deu. Deus te trouxe hoje à noite aqui só para isso. E a pergunta dele para você é essa: o que você quer? Até onde você está disposto a ir? Tem coragem? Permitiria você que o Espírito Santo se apossasse da sua vida? Dominasse a sua mente? Mudasse a sua maneira de olhar, de falar, de sentir, de agir? Permitiria você, o Espírito Santo, te dar um talento espiritual? Um dom que um dinheiro não pode comprar. O que eu recebi, dinheiro não pode pagar. Deus quer dar isso para você no início dessa campanha. Fica de pé comigo nessa noite. Feche seus olhos. Ah, Jesus, vai enchendo. Não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Interessante, olhe para mim, é que a Bíblia não diz: peça a Deus para te encher do Espírito Santo. Paulo diz: são vocês que se enchem. Enchei-vos. Enchei-vos. De que forma? Trazendo o céu para dentro de você. De que forma? Saindo da terra. De que forma? Se desligando da terra agora, fechando seus olhos, falando com Deus, pedindo, gritando, clamando, exigindo. Deus quer fortalecer a sua vida espiritual. E se a sua vida espiritual estiver bem, as demais coisas serão acrescentadas para a sua vida. Vou pedir para que todos fechem os olhos. Vou fazer um convite só. Eu queria aqui na frente, só homens e mulheres,
que não estão satisfeitos com a sua vida espiritual, que querem mais e que acreditam que Jesus pode dar mais, que não tenham vergonha de vir buscar, mas que venha com vontade, porque eu vou orar com fé nessa noite. E eu não me responsabilizo se nesta noite Deus te der sonhos. Eu não me responsabilizo se nesta noite Deus mudar a sua mente e o Espírito Santo começar a te dar revelações. Isso, venha, mas venha falando, venha gritando, venha orando. Não venha para passear, venha para adorar. 7 dias de adoração. Aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Você está na casa do seu pai, se solte. Peça, receba. Verás tu e andrebelecando robas tu de garama. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aqui na minha frente estão as pessoas que estão te buscando, Pai. E aqui no altar os seus levitas estão te buscando, meu Pai. Os nossos obreiros estão te buscando, Senhor. Enche essa casa, meu Pai. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Recebe este louvor, meu Pai. Raizu e André Melecana na barraca. Libera sobre nós a sua glória. Honra a palavra do profeta, Pai. Onde houver alguém buscando, que te encontre. Onde houver alguém pedindo, que receba. Onde houver alguém desejando, que sinta. Os que são batizados com o Espírito Santo, além de renovados, ó Pai, multiplica o dom que há dentro deles. Os que nunca falaram em línguas, batiza com o Espírito Santo agora. Aqueles que já têm um talento, faz esse talento ser multiplicado agora. Enche, enche, enche essa casa. Agora, 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 agora. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, todos os que vieram à frente desse altar sejam tocados. Todos os que estão ajoelhados em cima do altar sejam tocados. Eu profetizo o encontro da terra com o céu. Eu profetizo que o sexto sentido, um sentido que faz o mundo espiritual ser real, está sendo derramado sobre esta igreja. Senhor, libera a unção da profecia, libera a unção das línguas estranhas, libera a unção da renovação, Senhor. Dá, Senhor, aquele que está buscando, Senhor, entrega, entrega agora, 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 agora. Espírito desce como fogo. E a ceia que amando lá na galeria, Senhor. Pega os crentes na galeria, Senhor.
Faz os crentes que estão na galeria sentirem a sua glória. À minha direita, meu Pai, na nave da igreja, toque o seu povo nesta noite. À minha esquerda, meu Pai, na nave da igreja, toque o seu povo nesta noite. No meio da igreja, Senhor, toque, enche este lugar, enche este lugar. Brilha baixada bacana. De olhos fechados, receba essa ministração. Pai, eu estou sentindo o mundo espiritual. Há uma guerra em cima da nave da igreja. Uma guerra declarada. Demônios e anjos estão se degladiando pelas vidas que estão aqui dentro. Senhor, portas estão sendo abertas, cadeias estão sendo quebradas, ministérios estão sendo destravados. Senhor, renovo está chegando sobre este lugar. Os demônios perderam. A vitória é nossa. A vitória é nossa. A vitória é nossa. Cheia para sobre a bacana, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Quero viver. Tirar a macia e andar a vagar. De olhos fechados, toda a igreja levante a mão direita para o céu. Mão aberta. E diga comigo em alto e bom som, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todos os demônios, digo sem medo, todos os demônios que lutaram contra a minha vida, contra a minha fé, contra as minhas experiências, contra o meu ministério, contra a minha família, eu ordeno, não estou pedindo, estou ordenando. Venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão com muita autoridade. Eu vou contar até 3. Você vai jogar no chão e vai pisar em cima com muita fé. E depois você vai dar vai encontrar pelo menos 2 pessoas. Se não puder abraçar, dá um soquinho na pessoa e diga para ela: o seu espírito está cheio de Deus. Uma nova vida começa hoje. Você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá para ver o que Deus está fazendo na sua vida. 2,5, esta igreja vai ser incendiada pelo Espírito Santo. 2,75, Orlândia será sacudida pelo poder de Deus. 3, jogue no chão, pise em cima, cumprimente 2 pessoas. Quem pode aplaudir a Jesus? Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Ai, Jesus amado, tome o seu assento, adorando a Deus, falando em línguas estranhas. Não economize glórias a Deus, não economize aleluias. A glória de Deus está sobre nós. A glória do Eterno está sobre nós.
Veja só, nossos cultos são muito curtos. Gastamos às vezes 3 horas na frente da televisão vendo um filme. E temos 1h30 de culto. Hoje extrapolamos um pouquinho. Mas temos que tratar e ensinar durante quase 1 hora e pouco, para que em alguns minutos recebamos essa apoteose divina. Se você começar a treinar o seu espírito e vier para a igreja preparado, e começar a adorar Jesus com mais facilidade, e não esperar o pastor ou a banda te levar ao céu, quanto mais tempo você ficar na presença dele, mais você vai sentir a presença dele. E acredite, esta glória, que algumas pessoas chamam de energia, ela vai estar impregnada na sua vida. É só o início. A tampa do vaso foi tirada e Jesus começou a derramar o azeite. Daqui até terça-feira que vem, que Deus nos ajude, porque coisas extraordinárias virão sobre a nossa vida. Quem acredita nisso? Então diga para o seu irmão, se prepare, e deixe sempre o seu espírito preparado para receber, porque Deus tem muito para dar. Eu encerro aqui dizendo a vocês que quando Tíquico, que era o presbítero da igreja de Éfeso, retornou para Éfeso com aquela carta escrita pelo apóstolo São Paulo, tendo entregue a carta na mão de Timóteo, que era o pastor da igreja, que estava desanimado porque a igreja estava fria. Timóteo, ao ler a carta, marcou um culto especial, e todos os crentes da cidade ficaram sabendo que a carta do apóstolo, do fundador daquela igreja, depois de dezenas de anos, havia sido entregue na mão do pastor Timóteo. A igreja encheu de pessoas. A tradição diz que quando Timóteo passou a ler a carta aos Efésios, ele leu tudo de uma vez, porque assim eram os cultos. Foi lendo pausadamente. Na medida em que ele lia a carta, o coração dos crentes começou a se converter. Os que estavam em pecado começaram a pedir perdão. Deus começou a fazer o povo vomitar o vinho.